meus amigos, e hoje o assunto aqui passa a ser a Bruxa de Blair, ou pelo menos esse próximo filme aí que está intitulado como o terceiro, 16 anos após o lançamento do segundo filme. Então eu acabei fazendo esse preview até mesmo a pedido de uma grande amiga nossa que sempre está participando aqui nos comentários, que é a Julie Marçal, a qual inclusive eu tenho um carinho muito especial. Afinal de contas, ela sempre esteve presente conosco aqui desde lá dos 100 primeiros inscritos. E vocês podem fazer o mesmo também, sempre participe aí, deixe sugestões conosco. Bom, já havia sido divulgado há alguns meses atrás o primeiro teaser de um filme chamado The Woods. Em português poderíamos chamar de A Floresta. Não havia muitas informações sobre o projeto, que parecia ser apenas o próximo filme do gênero do diretor Adam Wingard. O filme seria exibido na última sexta-feira, 23 de julho, na San Diego Comic Con. Mas pouco antes do grande momento veio a revelação. The Woods era apenas o título provisório usado para enganar todo mundo com uma grande pegadinha do que na verdade é uma sequência de Bruxa de Blair de 1999. O novo filme se chama na verdade Blair Witch, a exemplo do primeiro, e vai acompanhar o personagem de James Alan McCann, irmão da personagem vivida por Heather no primeiro longa. E como todos já sabem, contou a história de uma jovem que saiu para descobrir algo dentro de um TCC de faculdade e acabou acontecendo tudo aquilo que aqueles que já assistiram a Bruxa de Blair sabem. Pessoal, de início eu tenho a dizer o seguinte: eu já contei essa história várias vezes aqui no canal, mas a gente sempre tem que estar colocando para a gente poder pegar o fio da meada do que nós iremos falar. O que fez o filme A Bruxa de Blair dar tão certo em 1999? Eu vou ser meio repetitivo aqui, mas eu vou ter que dizer. Nessa época, nós não tínhamos todos os recursos que nós temos hoje em termos de filmagem. Uma câmera digital como essa que eu tenho, possivelmente vocês têm também. Recursos para gravar em celular, nem pensar, né? Não era todo mundo que tinha celular, aliás, nessa época, que só fazia ligação. Diga-se de passagem, videoconferência no computador, nem pensar, porque principalmente aqui no Brasil a internet era muito precária. E o que se usava na época era fita VHS, né, para você fazer gravações. Uma câmera era caríssima e mal ou bem estavam começando a sair aquelas câmeras formato mini DV. Então o que aconteceu? Eu me lembro até hoje, eu cheguei na porta do cinema o dia que os caras tinham acabado de colocar o cartaz da Bruxa de Blair. Então dizia lá: alguns adolescentes vão para a floresta e desaparecem. 3 anos depois as fitas são encontradas. Cara, você não tinha YouTube, como eu disse há pouco, você não tinha compartilhamento de vídeos. Então todo mundo ficou de queixo caído, acreditando que aquela lorota toda era verdade. Eu mesmo fui um desses caras que caiu nesse conto do vigário. Eu me lembro até hoje que eu fui assistir um filme na época com uma namorada minha e ela saiu quase chorando de dentro do cinema com pena dos caras que tinham desaparecido. Hoje, para vocês principalmente que são mais jovens, é história da carochinha. Mas a partir do momento que fez-se acreditar que aquilo era um filme snuff, ou seja, um filme realmente que foi feito pelos próprios atores que estavam ali e que os caras realmente tinham desaparecido e que a polícia estava investigando de fato aquele caso, fez com que A Bruxa de Blair, um filme de baixíssimo orçamento, pulasse para o topo das bilheterias e arrecadasse tudo aquilo que foi feito. Anyway, passou-se 4 ou 5 meses, teve o MTV Music Awards lá em Nova York e a MTV pagou uma caralhada de dólares para a menina que fez a Heather aparecer no meio do show, no escuro, gritando Josh. E a partir desse momento, todo mundo que acreditou naquela lorota que eles armaram teve de aceitar que caíram numa grande, ultra, mega pegadinha que deu muito certo para que o filme arrecadasse milhões e milhões de bilheteria. Ainda assim, durante pelo menos, acredito que uns 6, 7 anos depois, ainda tinha gente que acreditava que tudo aquilo aconteceu. E para pegar carona nesse sucesso de bilheteria, eles acabaram fazendo o 2, que eles deixaram explícitos desde já que seria sim uma ficção. O filme foi completamente um fracasso. O filme contou a história de alguns adolescentes que foram atrás do tal livro das sombras e também da tal pedra do caixão, que eles destacam muito no primeiro filme,
mas no entanto acabam se hospedando em uma cabana próxima do local, onde estão interessados apenas em sexo, drogas e perversão. Não só o fracasso de bilheteria foi notório, como A Bruxa de Blair 2 é um filme esquecido até hoje, pois como eu disse ainda há pouco, o que fez realmente a galera a ir assistir o primeiro filme foi essa pegada de fazer todos acreditarem que aquilo realmente tinha acontecido. Já para esse terceiro filme, que como eu destaquei ainda há pouco, vai contar a história do irmão da Heather que foi atrás dela, juntamente com outros amigos, filmando o mesmo percurso para querer descobrir o que realmente teria acontecido lá no primeiro filme. Eu acredito que vai ser um fracasso total. Pode até ter gente que vai empolgada para o cinema, mas a minha expectativa é baixíssima, pois como eu disse ainda há pouco, o ingrediente principal que fez A Bruxa de Blair 1 no cinema não existe mais. O próprio filme 2, que eu destaquei ainda há pouco, foi um exemplo muito claro de fracasso, como essa história ela não funciona dentro de um roteiro escrito proposto através de uma ficção. Ok, o trailer que vocês têm aí na internet, que inclusive eu estou disponibilizando aqui na descrição, ele é interessante, mas é um trailer com cenas prontas do primeiro filme, nada mais que isso. Não dá, gente, para você mexer mais nisso aqui. Esse filme foi e acabou. É a mesma coisa que os caras fizeram recentemente com o Poltergeist, tentaram mexer, fazer aquele remake e acabou saindo aquela bosta que todo mundo conferiu no cinema. A única franquia que teve um relativo sucesso se apoiando na mesma proposta da Bruxa de Blair foi Atividade Paranormal e olhe lá. No entanto, esse terceiro filme da Bruxa tem a previsão para chegar aí no próximo mês de setembro. Quem principalmente assistiu o primeiro filme lá no cinema 16 anos atrás, como eu acredito que compartilha com certeza da mesma opinião da minha. Meus amigos, caso vocês ainda não estiverem inscritos aqui no canal, dá uma forcinha aí, se inscrevam. Afinal de contas, nós temos crescido muito nas últimas semanas. Não esqueça de deixar o seu like e também participar aqui comigo nos comentários, combinado? Um grande abraço e até breve!